Durante toda a história de Mushoku Tensei, Itogami faz de tudo para influenciar Rudeus. Ele aparece em seus sonhos, oferece conselhos, muda suas decisões e, em vários momentos, parece saber exatamente o que vai acontecer. Isso faz parecer que ele está completamente no controle da situação. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Itogami nunca demonstrou medo do Rudeus que existe no presente. O que realmente o preocupa é outra coisa: o futuro. A pergunta é: por que alguém capaz de enxergar incontáveis possibilidades teme tanto aquilo que Rudeus ainda nem se tornou? No início da obra, Rudeus está muito longe de representar uma ameaça. Ele é apenas uma criança extremamente talentosa, alguém que chama atenção pelo potencial, mas nada que justificasse a preocupação de uma entidade como Itogami. Mesmo assim, desde muito cedo, Itogami decide acompanhá-lo de perto. E isso levanta uma dúvida importante. Se Rudeus ainda não era forte, então o que exatamente Itogami estava tentando impedir? A primeira resposta parece bastante simples. Talvez fosse apenas sua força. Afinal, conforme Rudeus cresce, sua magia alcança um nível impressionante. Ele derrota adversários extremamente poderosos, conquista aliados influentes e passa a ser reconhecido em praticamente todo o mundo. Mas isso ainda não explica tudo. Ao longo dos incontáveis ciclos vividos por Orsted, certamente existiram pessoas tão fortes quanto Rudeus. Espadachins lendários, reis, imperadores, magos excepcionais. Nenhum deles fez Itogami agir da forma como age com Rudeus. Então a força não pode ser a verdadeira resposta. Existe outro detalhe muito mais importante. Rudeus muda pessoas. Parece algo pequeno, mas essa talvez seja sua habilidade mais perigosa. Roxy muda completamente sua vida por causa dele. Sylphiette encontra um destino que jamais seguiria sozinha. Eris amadurece de uma forma completamente diferente. Ruigerd recupera parte da confiança na própria raça. Zanoba encontra alguém que finalmente compreende sua obsessão. Cliff cresce como mago. Ariel conquista aliados improváveis. Cada uma dessas mudanças gera novas consequências. Consequências que jamais existiram nos ciclos anteriores. Mas isso ainda não explica o verdadeiro medo de Itogami. Porque mudar algumas pessoas não significa, necessariamente, mudar o resultado da guerra. Existe uma terceira peça. Rudeus cria possibilidades. Esse talvez seja o maior problema para alguém como Itogami. Durante milhares de anos, ele sempre venceu porque conseguia antecipar praticamente todas as decisões importantes. Seu maior poder nunca foi apenas prever o futuro. Era conduzir as pessoas exatamente para o futuro que lhe interessava. Mas Rudeus começa a produzir resultados que não seguem esse caminho. Uma amizade inesperada. Uma aliança improvável. Uma decisão tomada por impulso. Uma pessoa salva que deveria morrer. Cada pequena mudança cria um novo futuro. E quanto mais futuros existem, menor se torna o controle de Itogami. Só que existe uma revelação ainda maior. Porque Itogami não teme apenas aquilo que Rudeus faz. Ele teme aquilo que Rudeus ainda pode fazer. Isso fica muito mais claro quando conhecemos o velho Rudeus. Pela primeira vez, percebemos que existe uma linha do tempo onde Rudeus sobrevive, descobre a verdade sobre Itogami e dedica toda sua vida a enfrentá-lo. Essa revelação muda completamente a história. Porque agora entendemos que Itogami não está apenas tentando impedir um inimigo atual. Ele está tentando impedir que aquele futuro volte a existir. Mas isso levanta outra pergunta. Se Itogami já conhece esse futuro, por que simplesmente não elimina Rudeus? A resposta talvez seja a maior limitação de todo o seu poder. Itogami depende de pessoas. Ele influencia, convence, manipula, mas quase nunca age diretamente. E sempre que tenta manipular Rudeus, surge um problema. Rudeus aprende. Depois de cada erro, ele muda. Depois de cada perda, ele toma decisões diferentes. Depois de cada manipulação, torna-se ainda mais difícil de controlar. É exatamente isso que faz Itogami perder sua maior vantagem. Porque prever alguém que evolui já é difícil. Prever alguém que aprende com todas as suas tentativas de manipulação é muito pior. Mas talvez exista um último detalhe que explique tudo. Muita gente acredita que Itogami teme a força de Rudeus. Na verdade, talvez ele tema algo muito maior. Rudeus representa o único futuro que continua mudando. Enquanto praticamente todas as outras pessoas seguem caminhos parecidos em cada ciclo, Rudeus cria novas possibilidades a todo momento. E entre todas essas possibilidades, existe uma em que Itogami finalmente perde. Talvez seja exatamente por isso que ele acompanha cada passo de Rudeus desde tão cedo. Talvez seja por isso que tenta manipular suas escolhas. Talvez seja por isso que nunca consegue simplesmente ignorá-lo. Porque, no fim das contas, Itogami nunca teve medo do Rudeus do presente. Ele sempre teve medo do homem que Rudeus poderia se tornar. E para alguém que depende completamente de controlar o futuro, talvez não exista nada mais assustador do que um futuro que já não pode mais controlar.
E você, qual você acha que é o maior motivo do medo de Itogami? O velho Rudeus, sua ligação com Orsted ou o fato de ele continuar criando futuros completamente novos? Deixe sua teoria nos comentários.